No nosso último vídeo eu fiz a correção da contestação que caiu na sua prova. E pelos comentários vocês foram muito bem, estão de parabéns, é recompensa por todo o esforço. Nesse vídeo agora a gente vai fazer a correção das questões discursivas que foram cobradas, aquelas 4 questõezinhas, só para você ficar mais feliz e mais seguro da sua aprovação. Vamos lá? Vamos começar a corrigir agora as questões discursivas desse 32º exame de ordem que veio para te dar esse presentinho da aprovação. Vamos lá para a primeira questão. Jéssica trabalha como operadora de telemarketing em uma sociedade empresária, oferecendo vários produtos por telefone, seguro de vida, seguro-saúde, plano de capitalização, entre outros. A empregadora de Jéssica propôs que ela trabalhasse em sua residência a partir de fevereiro de 2018, o que foi aceito, ou seja, temos um teletrabalho aí. Então, a sociedade empresária montou a estrutura de um home office na casa de Jéssica e o trabalho passou a ser feito do próprio domicílio da empregada. Passados 7 meses, a sociedade empresária convocou Jéssica para voltar a trabalhar na sede, a partir do mês seguinte, concedendo um prazo de 30 dias para as adaptações necessárias. A empregada não concordou, argumentando que já havia se acostumado ao conforto e à segurança de trabalhar em casa, além de, nessa situação, poder dar mais atenção aos 2 filhos menores. Ela ponderou que, para que a situação voltasse a ser como antes, seria necessário haver consentimento, mas que, no seu caso, não concordava com esse retrocesso. Diante da situação retratada e dos últimos ditames da CLT, responda aos itens a seguir. A. Analise se a empregada tem razão em negar-se a voltar a trabalhar fisicamente nas dependências da sociedade empresária e justifique. Está bem claro aqui que a questão trata sobre o teletrabalho, certo? E aí bastava você lembrar o teletrabalho que nós cansamos de falar nas nossas aulas. Falamos tudo o que era possível falar sobre teletrabalho. E veio uma questãozinha de presente para você. O que você precisava lembrar aqui? Primeiro, que para o empregador alterar o contrato de trabalho do regime presencial para o teletrabalho, ele precisa da anuência da empregada. E foi o que aconteceu aqui, né? Como é que ela chama? A Jéssica? A Jéssica autorizou, concordou que alterasse o seu contrato da modalidade presencial para o teletrabalho. Depois de passados 7 meses, não tendo mais necessidade, o empregador quis que retornasse. E aí você precisaria lembrar que a alteração do regime de teletrabalho para o presencial não depende da anuência do empregado, ou seja, é um ato unilateral do empregador, desde que ele conceda um prazo mínimo de 15 dias para o empregado fazer as mudanças necessárias, né, organizar a sua vida. E foi o que aconteceu aqui. Aliás, aqui ele concedeu mais, ele concedeu 30 dias para a Jéssica, né? Então, o que você deveria responder na letra A? Que a empregada não tinha razão em se negar a alterar o seu regime para o regime presencial, porque de acordo com o artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, e você acharia isso sem problema, sem dificuldade no seu índice remissivo, para alterar do regime de teletrabalho para o presencial não depende da anuência da empregada, é um ato unilateral do empregador, desde que ele conceda o prazo mínimo de 15 dias, como ele concedeu aqui. Então a Jéssica não tinha razão nenhuma de estar reclamando. Sei que você acertou, 0,65 garantido aí na sua prova. Vamos para a letra B. Se Jéssica ajuizasse a ação postulando horas extras no período em que atuou em seu domicílio, que tese você, contratado pela sociedade empresária, sustentaria? Justifique. Gente, teletrabalhador tem controle de jornada? Não. Se ele não tem controle de jornada, ele tem hora extra? Não. Lembra lá do artigo 62, inciso 3 da CLT, que exclui expressamente o teletrabalhador do capítulo da duração da jornada e, consequentemente, do direito de receber horas extras? Era isso que você tinha que responder aqui na letra B. Você diria que a Jéssica não tem razão, não tem direito às horas extras, porque, de acordo com o artigo 62, inciso 3 da CLT, o teletrabalhador está excluído do capítulo da duração da jornada e, consequentemente, não faz jus ao recebimento das horas extras. Simples, né? Então vamos para a questão número 2, que aqui você já ganhou mais 0,6 pontos. A Sociedade Empresária Madeiras de Lei Limitada
contratou você como advogado para defendê-la em uma reclamação trabalhista proposta pelo ex-empregado Roberto. Após devidamente contestada e instruída a demanda, a sentença foi prolatada julgando o pedido procedente em parte. A sociedade empresária pretende recorrer da sentença porque acha que nada deve ao ex-empregado e questionou o valor dos custos desse recurso. Cientificada por você do valor das custas e do depósito recursal, a sociedade empresária diz que está acumulando capital para abrir novas filiais e ampliar sua rede, de modo que, no momento, em razão das suas prioridades internas, só tem valor disponível para as custas. Considerando a narrativa dos fatos e os termos da CLT, responda às indagações a seguir. Indique a alternativa jurídica que viabilizaria a interposição do recurso ordinário sem a necessidade de a sociedade empresária desembolsar o numerário do depósito recursal, considerando que, pela narrativa, ela não é beneficiária da justiça, da gratuidade da justiça. Justifique. Talvez nessa questão você pudesse sentir um pouquinho assim de dificuldade, mas nada que pudesse comprometer a sua prova, nem muita dificuldade em achar a resposta no índice remissivo. E o próprio enunciado já te deu uma dica valiosíssima quando ele perguntou qual era a medida judicial cabível que viabilizaria a interposição do recurso sem o depósito recursal. Ou seja, para bom entendedor, existe uma medida judicial que a parte deveria adotar. E qual é ela? Sempre que a gente fala em depósito recursal, a gente deve pensar primeiro, ele é necessário? Quando ele vai ser necessário? Se a gente tiver uma condenação em pecúnia e o reclamado for o condenado, uma empresa. Você vai pensar, ela é isenta do depósito recursal? Não, ela não é isenta, ela é uma sociedade empresária, não tem isenção aqui na hipótese da letra A. Então, qual é a única hipótese que tem dessa empresa recorrer sem fazer o depósito recursal? Era só você ir lá no artigo 899 da CLT, no seu parágrafo 11. Se você não soubesse, ia no índice remissivo e certamente te remeteria para esse parágrafo 11, que diz que no caso da empresa que é obrigada a fazer o depósito recursal para recorrer, mas que não quer pagar em dinheiro, ele pode substituir o dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial. E era isso que você deveria responder, que a empresa poderia substituir o depósito em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial nos termos do parágrafo 11 do artigo 899 da CLT. Depósito recursal, gente, sempre vá no artigo 899. Muito difícil a resposta, não está ali. A mesma coisa, a resposta você acharia para a letra B. Olha só o que diz a letra B. Se a sociedade empresária tivesse a recuperação judicial deferida na justiça comum antes da sentença, como ficaria a questão do depósito recursal para fins de interposição do recurso ordinário por ela desejado? Justifique. A letra B é bem simples, né? Mais simples ainda. Quem são os isentos de fazer o depósito recursal? Lembra da tabelinha? Lembra que eu mostrei uma tabelinha de quem era isento de depósito recursal? Uma tabelinha para quem era isento de custas judiciais? Pois é, a empresa, nesse caso, estaria em recuperação judicial. Empresa em recuperação judicial faz depósito recursal? Não, ela está isenta. Onde está isso? No parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, o nosso artigo do depósito recursal, importantíssimo para toda prova de primeira e segunda fase. Então, fizemos aqui a questão número 2, letra B, bem simples, né? Empresa de recuperação judicial, ela é isenta de depósito recursal. Se você não lembrasse da tabelinha, era só ir no seu índice remissivo, também acharia sem maiores dificuldades lá o parágrafo 10 do artigo 899. Então, já teria aí mais 0,6 pontinhos garantidos para você só ir somando nota. Vamos para a questão número 3, então? Olha só. Rezende, contratado em 5 de abril de 2019 como cozinheiro no restaurante Paladar Supremo Limitada, trabalhava de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 horas, sem intervalo, ou seja, a jornada dele era de 8 horas diárias. Em 4 de setembro de 2019, Rezende foi dispensado sem justa causa e ajuizou reclamação trabalhista postulando um pagamento de 1 hora diária com um adicional de 50% em razão do intervalo para refeição não concedido.
além da integração dessa hora com o adicional de 50% ao 13º salário, as férias, ao FGTS e ao repouso semanal remunerado. Considerando a situação apresentada nos termos da CLT, responda aos itens a seguir. A. Caso você fosse contratado pela empresa que reconhece não ter concedido intervalo para a refeição, que tese jurídica você poderia advogar em defesa dos interesses da reclamada para reduzir eventual condenação? O que você teria que pensar aqui? A primeira coisa é: o empregado ele faz jus de fato a 1 hora de intervalo, como ele pleiteou aqui? E a gente vai ver que sim, né? A jornada de trabalho do Rezende era de 8 horas diárias e as jornadas de 8 horas diárias devem ser concedidas 1 hora, no mínimo, né, de intervalo intra-jornada. Então, ele tinha de fato direito e a empresa realmente admitiu que não concedia intervalo intra-jornada para ele durante o contrato de trabalho. Então, o que você vai alegar aqui para reduzir o valor da condenação? Precisava lembrar que desde a reforma trabalhista, o artigo 71, em seu parágrafo 4º, passou a prever expressamente e fez uma alteração gigantesca, dizendo que o intervalo intra-jornada suprimido que for concedido, ele deve ter natureza indenizatória. E a natureza indenizatória do intervalo intra-jornada significa que ele não reflete em nenhuma parcela salarial, contratual, rescisória e não integra o cálculo das demais parcelas como ele pediu aqui. Então era isso que você deveria alegar aqui no seu RO. Dizer que, de acordo com o artigo 71, parágrafo 4º, o intervalo intra-jornada suprimido tem natureza indenizatória e, portanto, não integra o cálculo das demais parcelas. Molezinha? Certeza que esse aqui você também somou mais 0,65 aí na sua pontuação, então vamos já para a letra B. Caso a reclamação trabalhista proposta por Rezende não identificasse nenhum valor, mas apenas a indicação dos valores, a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar você advogaria em favor da empresa. E você se lembra que sempre que treinamos as preliminares nas contestações que fizemos, eu sempre falava: percebam, olhem, confiram se o enunciado não está falando que tem algum pedido ilíquido. Todos os pedidos devem trazer o seu valor. Isso é uma exigência desde a reforma trabalhista que vem expressa lá na CLT. No artigo 840, parágrafo 3º, todos os pedidos devem ter a indicação do seu valor. Se tiver algum pedido sem a indicação do valor, esse pedido ele é ilíquido e a sua petição inicial ela é inepta. Você vai alegar qual preliminar, então? Preliminar de inépcia da petição inicial e pedir a extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza. A fundamentação que a FGV trouxe foi corretamente no artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Mas, muita gente colocou, e eu entendo ser possível também, que a FGV, no gabarito definitivo, aceite também a fundamentação no artigo 337, inciso 4 e 330, inciso 1º, do CPC, porque também tratam da inépcia da petição inicial. Perguntou qual é a preliminar. A preliminar é de inépcia e esses artigos tratam da inépcia da petição inicial, apesar do que eu acho que o artigo 840 é o mais correto neste caso, porque está falando exatamente da indicação dos valores dos pedidos. Tá certo? Última questão agora, questão de número 4, olha só. Clotilde foi contratada em 10 de dezembro de 2019 pela Sociedade Empresária Viação Pontual Limitada a título de experiência por 45 dias, recebendo o valor correspondente a um salário mínimo e meio por mês. Passado o prazo de 45 dias e não tendo Clotilde mostrado um bom desempenho no serviço, a empregadora resolveu não dar prosseguimento ao contrato, que foi extinto no seu termo final. Perfeitamente possível, já que estamos falando de um contrato de experiência. Ocorre que o ex-empregador não pagou a Clotilde as verbas relativas ao rompimento contratual, o que levou a ajuizar a reclamação trabalhista, pedindo justamente as verbas que foram liquidadas na inicial e alcançaram o valor de R$ 4.000.
Na sentença, e seguindo os pedidos formulados, considerando ainda que a sociedade empresária reconheceu que não pagou qualquer verba por estar em dificuldades financeiras, o juiz julgou procedente o pedido e condenou a sociedade empresária ao pagamento de aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, saldo salarial de 15 dias e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, conforme o rol de pedidos formulados na demanda. Diante da narrativa apresentada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. Letra A. Caso você fosse contratada pela sociedade empresária, que tese de mérito apresentaria no recurso ordinário em relação ao objeto da condenação para tentar reduzi-lo? Justifique. Nessa aqui você tinha que estar bem esperto, bem ligado para perceber, né? Qual é o objeto da condenação que você ia rebater para reduzir essa condenação aqui. Qual é o objeto da condenação? Ela só foi condenada às verbas rescisórias. Então, alguma dessas verbas aí não é devida. E perceber isso não seria complicado, né? Estamos falando de um contrato de experiência. Contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. E já de cara você bate o olho no aviso prévio. Tem aviso prévio em contrato por prazo determinado, em contrato de experiência? Não, não tem aviso prévio. Então era isso que você deveria fundamentar aqui na sua questão. Dizer que, como era um contrato de experiência, a empregada não faria jus ao aviso prévio. Não é devido ao aviso prévio em contrato de experiência, né? Ela já sabe previamente quando vai terminar aquela experiência, aquele contrato de trabalho por prazo determinado. A dificuldade maior aqui seria para achar o dispositivo legal, porque não vai ter nenhum artigo ou súmula dizendo que não é devido o aviso prévio no contrato de experiência. Você teria que fazer o raciocínio a contrário senso. Quando ele é devido? A banca utilizou o artigo 457 da CLT, 487 da CLT, para justificar. 487 é aquele artigo que fala que é devido ao aviso prévio nos contratos por prazo indeterminado. Então, ao contrário senso, no contrato por prazo determinado, em regra, não tem direito o empregado ao recebimento do aviso prévio. Muitos alunos fundamentaram também na súmula 163 do TST, que fala que quando tem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, no contrato de experiência, é possível o recebimento do aviso prévio. Também o raciocínio ao contrário senso, né? Se não tem essa cláusula, não mencionou nada nessa cláusula, então também não é devido o aviso prévio. O raciocínio da banca de utilizar o artigo 487 deve ser o mesmo para aceitar a súmula 163. As duas são usadas a contrário senso, então, a meu ver, a súmula 163 do TST justifica o fundamento tanto quanto o artigo 487 da CLT. Vamos esperar o gabarito definitivo para ver, provavelmente, né, vai haver uma alteração aí, vai vir um ou outro, qualquer um que você colocou. Vamos torcer para a banca aceitar e você ter aí mais pontos, porque eu sei que a aprovação já veio. Quero saber como é que você foi, o que você achou dessas questões simples, complicadas, teve dificuldade, o que você achou? Deixa aqui para mim nos comentários. E se você é novo no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para quem você sabe que fez a prova, para ele ver quantos pontos ele fez, se ele foi bem, se ele foi mal, e todo mundo ficar mais tranquilo, só esperando a nota para comemorar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!